Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, porque nós estamos aqui hoje para falar sobre mais um gênero textual de redação, que é o relato de trabalho de campo. Antes de começar, vou pedir mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações, deixe o seu like, comentem, compartilhem sempre, porque isso ajuda muito a gente a continuar por aqui, trazendo novos conteúdos para vocês. Bom, sobre o relato de trabalho de campo, é importante que saibamos que esse tipo de texto é um texto narrativo, no qual o autor vai relatar de maneira breve uma determinada experiência de aprendizagem vivida a partir de uma visita a um campo específico, o que significa que esse texto pressupõe uma ação anterior. Primeiro eu devo fazer uma visita de campo para que depois eu relate a minha experiência durante aquela visita. Visita de campo não necessariamente precisa ser um campo aberto, uma floresta, não é isso. Uma visita de campo é toda aquela visita que nós fazemos de repente com a escola, com um intuito que não é só de passear, mas também de aprender alguma coisa durante aquele momento. Então, se você vai a um museu, por exemplo, se você vai a um zoológico, esse tipo de passeio pode sim ser considerado um passeio de campo, porque ele vai te levar junto com aquele professor ou um guia a aprender coisas novas através de uma experiência mais prática. Você vai estar em contato com aquela realidade. Eu trouxe um exemplo breve aqui, eu vou ler só um pedacinho dele, para a gente conseguir visualizar do que é que se trata esse gênero textual. Esse diz assim: chegando lá na sexta-feira, tomamos banho na Escola de Educação Física da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e fomos com destino ao Museu do Amanhã. Quando cheguei no museu, eu percebi que não era um lugar onde teria objetos ou mostras do passado. Na visita, tive esta surpresa, pois lá havia obras que me fizeram pensar e refletir sozinho sobre o nosso futuro e do nosso planeta, que tem 4,5 bilhões de anos e passou por diversas fases. Observem que nesse relato, que tem uma linguagem um pouco mais informal, não tem uma preocupação muito intensa com a língua padrão, o que acontece aqui é simplesmente uma narração sobre como foi uma determinada visita ao Museu do Amanhã. E percebam que aqui eu tenho reflexões. O que é que aquelas obras fizeram esse aluno especificamente pensar, refletir, alguma coisa de aprendizagem, né? Ele fala aí de quantos anos o mundo tem, há quanto tempo o ser humano está na Terra, coisas do tipo que provavelmente fazem parte do aprendizado que ele obteve nesse passeio de campo. Então, a linguagem, como vocês viram, ela pode ser formal ou informal. Obviamente, quando eu falo que a linguagem é informal, eu não estou dizendo que ela pode ser cheia de desvios, com gírias, não é isso, tá? Mas ela pode ser um pouco mais simples, mais flexível, voltada mais para um determinado público. Assim como ela pode ser também extremamente formal, a depender do objetivo. As informações, elas devem ser objetivas, então quando eu vou informar o que é que nós visitamos, como é que foi a visita, o que foi que nós vimos, etc., eu vou fazer isso de maneira objetiva. Porém, eu vou trazer também as minhas impressões subjetivas. O que é isso? É aquela impressão minha pessoal, o que eu senti, o que foi que eu prestei mais atenção, o que é que se destacou mais para mim. Tudo isso são impressões subjetivas que vão variar de aluno para aluno. A mesma turma pode fazer uma determinada visita e alguns absorverem muito mais elementos do que outros, porque cada um vai ter a sua impressão subjetiva. Porém, ao longo do texto, alguns tópicos são essenciais e devem aparecer em todos os relatos. Primeiramente, a descrição do local visitado, você precisa dizer
qual é o local que você visitou, como é que é lá nesse local, o objetivo da visita, por que que aquela determinada professora ou um grupo de professores, né, o colégio como um todo, levou vocês para essa experiência, qual era o propósito, né, de aprendizagem. Você vai narrar as experiências que você viveu, então você vai contar como é que foi a sua experiência, o que é que você viu primeiro, o que é que te chamou mais atenção, como eu falei no slide anterior. E também é interessante que você exponha os conhecimentos que você obteve naquele momento. Ah, eu aprendi que determinado animal tem tal hábito, por exemplo. Demonstrar que aprendeu alguma coisa também é interessante, porque esse relato espera mesmo que você tenha aprendido algo com uma determinada visita, ok? Então, gente, sobre relato de trabalho de campo é isso. É um gênero textual simples, fácil, sem muita burocracia, sem uma estrutura muito rígida, mas você precisa ter atenção para que esses tópicos apareçam dentro da sua narrativa. Se você gostou, se esse vídeo te ajudou a esclarecer um pouquinho sobre qual caminho seguir para escrever esse texto, por favor, deixa o seu like, comenta aí embaixo, compartilha com a gente um pouquinho da sua experiência, que eu vou adorar ler, tá certo? Beijos!